Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Radar. Hoje uma terça-feira com cara de sexta-feira. Amanhã é feriado Consciência Negra. Nem em todas as cidades o será, mas em São Paulo sim, portanto não tem pregão. Nós temos uma tarde nublada, um pouco fria aqui em São Paulo, com vento. Uma tarde cinzenta, tão xoxa quanto a nossa bolsa de valores no momento. Eu peço que você se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e deixe o seu like. Na área de comentários você também é muito bem-vindo. Eu já vou pedir para minha equipe retirar esse banner da imersão, porque as vagas estão esgotadas, pessoal. Quem tentar fazer a matrícula, hoje é o último dia que eu falo sobre a imersão. Você vai encontrar isso aqui, você deixa seu nome e já te deixa numa lista de prioridade. Agora quando vai ter outra, eu não tenho nem ideia. Agora eu te digo o seguinte, se você estava na pré-lista, se você é ex-alunos da imersão 1 até a imersão 7, você tem que ter recebido um link, inclusive com desconto para se matricular. Se você não recebeu, eu garanto que você vai participar. Eu, Wagner Caetano, aí você escreva, né, como diria o poeta, para suporte@toptraders.com.br, Top Traders no plural, que a gente manda o link e você faz a matrícula. Se você estava na pré-lista, a gente vai identificar, e se você é ex-aluno também, aí você faz sua matrícula e vem com a gente. Quinta-feira já tem a primeira aula para os alunos matriculados. Ok? Pessoal, hoje nós tivemos está no finalzinho do pregão, né? Estados Unidos, as bolsas estão em sentidos heterogêneos. Dow caindo de forma moderada, Nasdaq subindo de forma moderada e S&P em leve queda. E o EWZ também virou, caindo 0,45. A gente vai fazer os estudos. Então, vamos começar hoje pelas criptomoedas. Então vamos lá pelo Bitcoin. Eu estava brincando que está mais fácil eu comprar ações de Eternity para minha filha do que do Bitcoin, que está complicado aqui, né? Bitcoin tem tendência de queda, né? Ele repica. Se nós traçarmos aqui uma LTB, ó, a gente vai conectando aqui os topos, né? Então é uma tendência de baixa, simples assim. Tendência é tendência. Aqui parecia que ia virar, mas aí essa sombra superior já matou as expectativas, né? Aí temos o Bitcoin Cash a seguir. O Bitcoin Cash, ele passa uma ilusão que ele trabalha sobre um topo anterior, mas ele está sob efeito de ombro, cabeça a ombro que nós adiantamos, sem perspectiva, caindo 3,22. Tá bom para quem opera na venda. E aí nós temos o Ethereum, que é uma criptomoeda que me agrada, mas que perdeu. Interprete como quiser, uma LTB ou uma neckline de um oco meio maluquetes aqui. E tem mais espaço para cair. E por fim, o Litecoin. Também em queda, montou um pivô na perda de 56284. Ok, deixa eu logar o meu AI Broadcast aqui. Enquanto isso, eu vou falar das bolsas americanas que estão fechando, começando pelo VIX. Aqui nós temos um esboço de fundo duplo sobre um fundo anterior. Se a gente pegar os últimos candles, não de hoje, né, de ontem e de sexta, dá uma ideia de um arame cross, mas nada empolgante, eu diria. E temos o Dow Jones, que está finalizando os negócios. O sinal no Dow Jones é um sinal de topo, mas já tivemos inúmeros. É normal dentro de uma tendência de alta. No semanal, por enquanto, parece uma correção na parte alta. E no diário é um engolfo.
né? Hoje marcamos máxima histórica de novo no intraday. Em fechamento não, pode ter alguma correção que seria natural. Acho que não é nada que mude a tendência, então uma correção mais aguda. O S&P é a mesma coisa. E idem no índice Nasdaq, né, que deixa ali um enforcado, mas está subindo, né, marcando máxima histórica intraday de novo e fechamento também. Né? Então é isso que nós temos. Falando aqui, utilizando o broadcast, nós tivemos fechamento em direções mistas na Europa, só que a Bolsa da China fechou na máxima. Hoje aquela só funcionou na abertura, né? Quando começa pela China, a Europa até que foi, mas devolveu bem Estados Unidos também. E aqui no Brasil, idem. Mas acho que a Bolsa da China tem espaço para subir, mesmo que tenha uma correção. Deve romper média, ser atraída por esse gap aqui. E nós temos o índice DAX da Bolsa da Alemanha. Hoje parecia uma alta mais forte, recuou. É uma correção no tempo, com aproximação entre médias e preços. No caso do índice FTSE, um fechamento em alta, mas existe uma frustração, porque devolveu boa parte do que tinha subido, mas mantém uma inclinação altista plena, franca. Aqui eu não vejo nenhuma mudança de direção. Certo? Legal. Ásia, Europa, bolsas americanas, EWZ e petróleo. Aí nós temos aqui o EWZ, que é a ETF brasileira negociada em Nova York. Ela perde uma LTA importante, isso é fato, né? Digamos assim, as esperanças dos comprados ficam por conta desse fundo em R$ 41,90. Aqui, pessoal, eu acho que ela está entre a cruz e a espada. Na verdade, entre a cruz e a espada, não. Ela está entre a cruz e a espada e, de repente, uma virada. Porque, assim, se ela perde R$ 41,90, ela não, ele, não sou chinês, né? Chinês que troca os artigos. Teríamos um pivô de baixa, com potencial mínimo de bater 41,32 ou até menos. Agora, podemos ter um fundo duplo aqui, né? Um W com eixo em 43,13. Eu tenho o eixo 2 candles, aí o movimento do lado esquerdo do gráfico, o eixo 2 candles. Então seria natural uma alta a partir de amanhã ou da quinta-feira, dentro de uma margem de tolerância. E aí temos o petróleo, Crude Oil WTI. O petróleo, ele perdeu esse ponto importante, 56,89, desabou. O petróleo é um caso sério, né? Ele tem alguns efeitos geopolíticos embutidos no seu preço e ele volta a operar sobre uma LTA importante. Se perder caixão e vela preta, essa barra é muito forte. Ela tem que ser negada. Se tiver um movimento na parte baixa ou a sua perda, no mínimo vai testar 53,73. E aí nós temos o Brent, Crude Oil. Perdeu um ponto-chave que agora nem é mais tão relevante, ele está escondido aqui. No caso do Crude Oil, dá a impressão que nós temos um canal, né? Concordam comigo? Alguma coisa, canal de alta? A gente tem ali uma LTA. Então acho que ele está descendo para testar a parte baixa, né? Acredito que seja algo nesse sentido, então teria algum espaço para ceder. E aí, pessoal, vejamos o IFNC para começar os estudos dos ativos aqui no Brasil, índice de setor financeiro.
Acho que essa LTA ela não se aplica, teve essa fuga aqui. Acho que desconfigura um pouco. O que eu vejo é um teste de uma região de topos anteriores. 1, 2, 3, 4 topos. Né? Apesar da queda de hoje. Não. Tem um ponto aqui muito importante em 12.446, fechou em cima. É o caso de EWZ, poderíamos ter um fundo duplo ou um pivô. Então está realmente num ponto de definição. Aí temos BBDC4. E tem aluno chato que eles falam: nossa, professor, minha ação do Bradesco fechou 1 centavo diferente da sua. Porra, às vezes eu estou pegando os últimos negócios aqui, a ação sai do leilão, né? Então, como eu brinco aí, 99,9% dos alunos são maravilhosos, mas tem um ou outro que é chato pra cacete, pra falar o português bem claro, viu? Eu ainda vou fazer um troféu pra dar o... São pouquíssimos, mas tem uns 3 ou 4. Se preocupa com coisas terciárias, não, poxa, sabe? Fica escrevendo aí, não dá. Eu acabo respondendo muitas vezes, só que respondendo na altura, né? Então, enfim, o gráfico do Bradesco eu continuo achando que por assimetria é uma situação de compra, não é uma compra para agora, né? É uma compra para swing trade, vocês conhecem meu modus operandi, é para pensar num ativo no começo de janeiro, tal. Então não é, ninguém está comprando agora para ir comprando passo a passo, compra uma parte, compra uma outra. Se a gente colocar aqui o semanal, está num ponto muito importante, né? Mas aí não ficou bem traçada essa reta. Vamos lá. A pessoa precisa ser muito ingênua em achar que ela vai pegar, por exemplo, uma ação embaixo e ela vai acertar a mínima. Às vezes até acerta. A gente acertou em CIA, mas não dá para acertar sempre. Aí você coloca no esses softwares também. É mais ou menos aqui numa LTA, digamos assim, né? Então tá num ponto importante, ó. Ok? Aí tem Tube 4. CIA, por exemplo, é guerrilha, né? Aí vale, mas... O setor financeiro em queda, forte queda de Tube. E Tube perde a região da pinça. Então teria que trabalhar rapidamente acima para dar a ideia de rompimento falso, não ficar com a ideia do pivô. Nós temos um mercado arisco no momento, então tem que estar comprado, tem que ter paciência. Quem está vendido tem que tomar cuidado com a ganância, para não devolver lucro. E quem está líquido está fazendo a festa. No caso de Banco do Brasil, também caiu bem, só que segurando ainda na região de fundo recente, 45,76, que pode fazer um W. O mercado está com a cara que vai fazer um... Tem possível W, eu mostrei no EWZ, mostrei no IFNC, tem aqui no Banco do Brasil, então está no momento de definição. Certo? Bacana. Falar então de DI. DI 1F25. Juros. Deixa eu só ver um negócio aqui. Vamos ver aqui. Só conferir aqui o DI. Ele fechou a 6.390, tá correto, mas não fechou em alta não. Tá errado aqui no Cartesia. Em queda, fechou em alta de 0,47. Então ele tá rompendo nessa região dos 6.370 e tá em alta assim como o dólar, né? Então tem um viés altista, talvez dólar impacta a inflação, pode impactar Selic. Então, lembra que eu comentei, pessoal, que aqui era ponto de encerrar no máximo para quem estava vendendo em juros aqui, que era um ponto de compra? Tá aí. Legal, e aí falar de Petro e Vale. Então nós temos aí a Petro 4. A Petro 4 continua caindo, né? Para quem vinha seguindo a nossa metodologia. Só ver um negócio aqui. Petrobras, esse valor
Deixa eu só conferir aqui com o TradingView. O valor é 28,77. Esse candle aqui está equivocado. Então a Petrobras tem caído, perdeu média. Quem acompanha o nosso trabalho já estopou aqui. Saiu quase na máxima e ela não tem, nesse momento, uma perspectiva de fundo. Vamos tentar traçar uma linha de tendência. Teremos algo nesse modelo, como dizem em Goiânia. E aí Vale 3, subindo 1,16, seguindo aí o minério e a alta da China. Acho que daria para traçar alguma coisa semelhante. Digamos que ela praticamente veio aqui e respeitou. Né? E acho que é uma simetria em V isso aqui. Uma simetria em V com alvo 50 e 53, que é um ponto definitivo para ela. Legal. Aí falemos dos ativos que a gente tem acompanhado, como a CIA, né? Hoje a CIA devolveu uma parte da alta, mas eu acho que é uma correção. Quem pegou na guerrilha, muita gente já realizou, mas eu acho que tem mais espaço para subir. Aí tem a Cielo, que a gente está estudando direto. Né? Fechou no 0 a 0, talvez para formar um pivô. Fundo, topo, fundo. Vamos ver a Cielo aqui. Deixa eu ver se tem algum recado da minha equipe. Responder aqui. Eles estão comentando sobre a imersão, né? O pessoal que é ex-aluno, que estava na pré-lista, por acaso não recebeu o link, teve algum problema, que a vaga... A gente ainda tem uma sobra de vagas ali para matricular esse pessoal, mas para o mercado como um todo, maravilha. Já está fechado. Legal. Eu vou fazer aqui na Cielo traçar Fibonacci. Esse movimento pode ser um pullback na CLTB rompida, né? Só ver os pontos, 7,25, aqui 8,19. Ó, tá na retração de 38,2 de Fibo. Né? E aí CVC. CVC B3 arrefeceu. Ela tem um fundo aqui a 37,92. Talvez esteja buscando esse patamar. Eu acho que o ativo tem mais chance de subir do que de cair, né, para um repique. É isso que a gente vê com o gap aberto e coisa e tal. Deixa eu ver se teve algum outro ativo com grande destaque, ou de alta ou de baixa. Não. Vamos ver Cosan. Vou colocar como destaque, faz tempo que a gente não olha. Cosan. Cosan é aquele tipo de ação em tendência primária, secundária e terciária de alta, né? Então, é aquela ação para quem está posicionado a administrar. Eu, se tivesse posicionado, eu teria realizado o lucro. Eu acho que a região que chegou é uma região propícia para isso. Então, tá esticada. Temos um engolfo com volume na média.
e eu colocaria o lucro no bolso. Inclusive, nós operamos essa ação muito bem. Uma das últimas imersões ganhamos muito bem nela, um ativo bom para operar. Do YouTube, tem uma ação aqui, eu não sei nem qual ativo que é esse aqui. É um ativo Iconics Brand, negociado na Nasdaq. Bom, quem pediu, acho que não teria dia melhor de estudar essa ação. Ela veio numa região de suporte, mínima do dia 11 de setembro, a 1,31. A mínima de ontem, 1,30. E agora nós temos um Arami, que fecha dentro da banda, na minha opinião, é compra. Aí temos EQTL, Equatorial. Uau! Bom, agora aqui eu vou ter que pedir ajuda dos universitários. Eu lembro quando teve o IPO da Equatorial, tô ficando velho. Bom, na verdade, assim, existem... Quando eu falo as coisas, meio que entra em... Tem umas modas aí, né? Putz, o Wagner não quer nada do setor. Porque teve aluno que falou, eu ia fazer imersão, mas eu não vou fazer, que você é contra o setor de energia. Quer dizer, para fazer o trabalho que a gente faz aqui tem que ter muita inteligência emocional, porque o nível... Bom, vou ficar calado. Eu ia falar o nível de uma determinada coisa às vezes é elevado, mas aí não vale nem a pena, véspera de feriado. Olha, essa ação na LTA pode até ser interessante, mas eu não digo que eu não gosto do setor de energia. Uma ação como essa interessa, ó. Tá no meu radar. Por exemplo, CEMIG, ó. No semanal o gráfico tá feio, mas CEMIG dificilmente segue a lógica, né? Então você pega a ação descontada, se ela tiver um mega sinal tal, é um ativo que me interessa. EQTL não. Por quê? Porque está em tendência primária, secundária e terciária de alta. Eu procuro um outro tipo de ativo que me traga algo mais descontado nesse momento. Na LTA, para quem segue tendência, faz sentido. Daí eu concordaria com esse argumento. Aí tem STBP3. É uma ação também, não preciso nem olhar, eu lembro que tem tendência primária, secundária e terciária de alta. Esses ativos é sempre interessante procurar se é possível traçar uma linha de tendência. Ó, vejam que é possível. Eu gosto de colocar a extensão contínua para que ela vá trabalhando sobre a linha, ou a gente identifica uma perda ao longo do tempo. Eu acho que assim, como é um ativo bem conservador, só para quem não estopou e está comprado, somente abaixo do topo anterior em 693 ou da própria LTA. Ou quando ocorreu aqui uma pinça de topo dupla aqui, né? Ou na própria perda do 736. Mas quem não o fez, eu o faria apenas se perder essa LTA, mas que eu tenho um martelete aqui que coincide com o topo anterior. Então falamos da Icon Equatorial, agora tem uma JP SA3. A JP SA3 da Gereissat tem um bom volume, né? Interessante aqui, eu não sabia. É um ativo que está de lado, né? Após um movimento altista bastante forte. Pelo semanal é possível observar. Ela fica com uma cara de topo duplo, mas enfraquecida porque os topos estão distantes. O que ocorreu foi uma simetria em V, que ainda teria espaço até R$ 32,90. É uma ação interessante. Interessante para ponta compradora, na minha opinião. Não conhecia essa ação e fez uma Marubozu, 2 candles de correção na parte alta, deve ter continuidade. E a outra ação é Move3. O último pedido do YouTube. Move3. Movida faz parte do setor de logística e de aluguel de automóveis, viveu o estado da arte, né? E lembra que eu falei para vocês aqui no canal que se ela rompesse essa linha era compra? Deu compra. Fazia tempo que a gente não estudava o ativo.
Por isso que é interessante ver o programa inteiro, pessoal. Muita coisa dá para pegar. Às vezes o camarada fica naquela ansiedade, sabe a febre do rato? Ele quer ver só uma parte, aí reclama se a gente faz introdução. Aí, de repente, é melhor dar um tempo e voltar para a bolsa depois. Ela consolidou aqui, subiu. É uma situação de compra, mas para seguidores de tendência. Não é, por exemplo, o ativo que eu procuro, mas é compra. Né? Tem inclusive um pivô aqui acionado a 16,47, está levemente acima, uma região de resistência. O stop está justamente abaixo desse ponto. Falemos então do BOVA11. O BOVA11 fechou a semana passada cotado a 102,55, fechou hoje a 101,96. Quer dizer, está em leve queda na semana. A grande frustração, ela vem por conta da barra de ontem, né, que frustrou as expectativas. Mas a gente pode estar diante de um W, como eu comentei no próprio WZ. Ainda temos a mínima do dia 13 a 101,31 conservada. E agora, eu acho que chegou o momento de... Vamos atualizar os pontos no EWZ. Se os topos já estão mais antigos, tal, a máxima histórica eu acho que nós mantemos, né? Então marcar esse ponto aqui, ó, 101,31 nesse momento, ele é mais recente, acho ele mais importante, talvez abaixo aqui do candle. Então expectativa de um fundo duplo, mas vamos ver, o mercado está bem complexo. E aí temos o IBOV. O IBOV a gente pode fazer a mesma manobra. Já paga, vamos atualizar os pontos aqui. Olha, esse ponto eu vou manter. 106K, 106 cravado. A máxima histórica também. 633, 671, 652. Então eu vou aqui no 109, 670. Marcado. E esse aqui também. 105, 260, que é a mínima ali, onde a gente pode ter a formação 260, né? De um fundo duplo. Ok? E o eixo estaria aqui em 107,520. Não, ele fechou a sexta-feira a 105,820, fechou a 105. É isso, né? 105,820, agora 105,864, né? Então, no último negócio, 106,556, agora 105,864. 700 pontos praticamente aí de queda, mas vamos ver se forma esse fundo duplo aqui. No semanal do IBOV, aproximação entre médias e preços, né? E aproximação dessa LTA também. Vamos ver os desdobramentos. O mini índice já fechou. Nele nós já temos esses pontos atualizados aqui, ó. Esse ponto é 107. Eu vou fazer o seguinte, eu acho que esse ponto é mais relevante, ele gera menos confusão visual também. Então eu vou marcá-lo para ficar o padrão do IBOV. Eu vou arredondar para 107. É 107, 107, vamos arredondar para 107, 110. E esse ponto será marcado também. 105,625. Né, que seria um ponto de formação
possível fundo duplo com eixo 108,215. Observando o intraday, quando você olha para o gráfico e está essa bagunça, é sinal que as coisas estão complicadas mesmo para poder fazer os estudos, as mensurações, projeções e tal. É momento, né? Aquilo que eu sempre falo, depois de uma turbulência como essa, você pega o mercado direcional, seja para cima ou para baixo, né? Então nós temos figura simétrica aqui comprida, e aí teve uma leve reação. Se romper na quinta-feira o 106,300, nós teríamos um pivô e uma virada, e aí o mercado vai batalhar isso aqui tudo de novo. Acho importante. Teve alguma leve reação no final, né? Então tem uma LTA que eu acho que deve ser acompanhada na quinta-feira. Aí, pessoal, se você usar fortemente a sua imaginação, seria muita viagem imaginar isso aqui, ó. Eu tô fazendo uma elucubração. Mas imaginar isso aqui como um grande W. Uma perna. Aí mais uma parte da figura. Aqui estaria o eixo, né? Estou fazendo uma elucubração, não estou fazendo uma afirmação. Inclusive, ó, eu pego o eixo, ó, eu tenho um pregão, 2 pregões até a base. Um pregão, 2 pregões até a base. Então as bases estariam aqui, né? Uma base. Tentar copiar e colar. Bom, deixa eu... Caramba, que viagem. Deixa eu tentar puxar para lá. Outra base aqui. Viagem do software. Que fique bem claro. Outra base aqui. Mas Cartezinha tem melhorado muito. Um gráfico igual do Cartezinha realmente não tem. E aí a possibilidade, eu vou colocar em pontilhado aqui, né? Uma coisa nesse sentido assim. Ok? É uma hipótese. E aí, falemos do dólar. Aqui eu estou fazendo um estudo com o dólar com juros embutidos. Eu pedi para o Cartezinha se eles conseguem colocar essa versão com juros. E o que a gente percebe, né? Deixa eu colocar o dólar aqui. Vou colocar aqui o diário. Ele fechou a 4,198. Então, assim, o dólar, pessoal, ele vive aquela situação que, assim, quem fala em vender dólar é um herege, né? Não pode falar. É que nem a primeira vez que o índice rompeu os 100 mil pontos, que eu desci o pé na venda e a gente acertou a operação. Então, por exemplo, agora é proibido falar em vender dólares, só para deixar claro, tá? Essa operação do dólar, a gente falou aí recentemente, que essa semana não materializou, mas... Não. E outra, pessoal, a gente tem um manejo de risco justo, nossa posição é 1/3 do mini índice, enfim. Por isso que a gente mantém a tranquilidade, não está alavancado, está sob controle. E o que a gente tem aqui no gráfico diário? Pegando o gráfico com juros que eu gosto de usar, a gente teve um topo, 2, 3 topos, a gente teve um outro topo também que foi o topo de maio. Então, o dólar, com o gráfico perpétuo com juros, ele trabalhou nessa região um pouco acima de 4,20. Trabalhou entre aspas, pessoal, trabalhou no sentido... Né, o gráfico perpétuo que embute juros, né, é como a máxima histórica em mini índice quando vira contrato. Não é ela aquela, mas serve como referência. Então o que a gente tem aqui? Nós temos um sinal de topo forte.
que é a mulher grávida em japonês, que é o Aramide topo, e com volume alto. Eu acredito que no mínimo nós tenhamos nos próximos dias um teste até a média de 21 ou até o gap, na região de 4.110 ou 4.135. É a minha expectativa. Então ele não... Dificilmente o dólar vai subir para sempre, né? Então não sei que tem um caos, alguma coisa. Mas em condições ditas normais, não. Fazendo o estudo de todos os tempos gráficos aqui. Ver se a gente enxerga algo adicional. Ele fez uma simetria em V, quase cumpriu. E agora aparece um mastro bandeira de baixa, né? Dá a paulada, descansa com redução de volume para dar a pancada para baixo. É uma ideia. Né? No 30 minutos a gente vê, além do mastro bandeira, um esboço de topo duplo com um teste de 470, 4175. Então, pelo menos uma correção, o gráfico indica que deve ocorrer no curto prazo. Né? Então é isso. Tem algum sinal de fraqueza. E o que quebra, né, essa movimentação do dólar é que nós temos um topo mais baixo que o anterior. Ó. Então aqui, topo está mais baixo que o anterior. Isso quebra uma sequência que nós vimos da movimentação altista. Ok? Então é isso aí. Eu espero ter contribuído. O pessoal da imersão, quinta-feira já tem aula extra. Quinta-feira, pessoal, eu vou fazer um dos dois. Ou eu faço o cenário em vídeo, ou eu faço o radar. Tá? Eu vou ver o que eu consigo adaptar. E para receber o cenário, nome e e-mail, contato comigo da manhã e vai ter na descrição dos vídeos, o nosso grupo do Telegram também. Ok? Saúde e paz a todos, um ótimo feriado, até quinta, seguimos juntos firmes na luta. Meu muito obrigado, pessoal. Valeu!